Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor 10, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu tô aqui para reagir mais um vídeo que um inscrito aqui pediu. Pois é, galera, eu vi que muita gente assistiu os meus vídeos aqui no canal e pediram aqui um vídeo que obviamente foi interessante para mim, né? Então, ele me pediu para fazer um react de um vídeo onde comentou sobre o T-Rex do Jurassic Park 4. É, galera, pois é. E ele até me mandou aqui o nome do canal, né? Então, por causa disso, gente, eu vou reagir, né? Olha, gente, eu não sei se eu vou falar certo, né? Mas o título se chama Jurassic Park T-Rex mais uma híbrido expliante. Pois é, eu não sei se eu falei inglês certo, obviamente. Então, caso vocês não entenderam, né? Eu não sou muito bom em falar inglês. Mas em português é claro, né, gente? Eu coloquei o tradutor, né? E pelo que entendi, o título se chama O T-Rex Esquecido do Jurássico mais híbrido humano explicado. Mano, então, ou seja, esse vídeo, pelo que eu entendi o título, além de falar um pouco sobre o filme que foi meio que esquecido, né? Vai falar um pouco sobre esse T-Rex que é um híbrido tiranossauro com humano. O que, galera, vou falar uma coisa, ó. Eu já ouvi falar muito bem esse dinossauro. Por quê? Se eu não me engano, na hora que foi lançado o filme Jurassic World, O Reino Perdido, acho que esse filme mesmo. Então, eu fui assistir o filme nos cinemas, beleza. Só que quando eu cheguei em casa, de boa, fui pesquisar um pouco sobre um boato que várias pessoas comentaram. Aí, senhor André, você já ouviu falar que na real era pra ser 4 filmes de Jurassic Park? Aí eu falei assim, ué, mas são 3. Então foi pesquisar e tinha supostamente um quarto filme, mas foi cancelado, né? Então várias pessoas teorizaram como seria a história. E obviamente a história ia envolver dinossauros híbridos humanos. Olha, na minha opinião, não seria ruim, afinal de contas já estamos acostumados a ver híbridos como a Indominus Rex, Indoraptor, Scorpius Rex, e que por sinal, galera, ainda temos o novo dinossauro mutante do Jurassic World Rebirth, que também, galera, eu ainda não assisti esse filme, mas galera, não se preocupe, quando eu assistir esse filme eu vou compartilhar aqui e comentar se eu curti ou não, né, galera? Em breve eu vou postar um vídeo desses. Mas, enquanto isso, vamos voltar ao assunto aqui do vídeo, né? Então, obviamente, como eu falei, estamos acostumados a ver dinossauros híbridos. Porém, como humanos, cara, isso é interessante. Isso meio que me chamou muita atenção. O problema é que o design seria um pouco mais assustador, né? Principalmente que o público mais novo, né? Que quer conhecer muitos dinossauros, obviamente ia se assustar muito. Pois é, muita gente pode até achar que é assustador, principalmente que um é um Tiranossauro Rex, que é o assunto desse vídeo, né? Me lembrou muito bem um design semelhante do Scorpius Rex, né, galera? O Triceratops, que por sinal, gente, eu acho que ele lembra muito bem o Hulk, só com a cabeça de Triceratops já muda. E o Velociraptor, cara, não tem como falar o que ele lembra, só sei que ele tá com uma aparência muito assustador, né? Então, obviamente, galera, eu achei interessante os dinossauros híbridos com humanos, mas eu achei que ia ficar muito longe a história de Jurássico, afinal de contas, o foco mesmo são dinossauros em vez de híbridos, né? Ah, mas depois do Jurassic World, o mundo dos dinossauros iniciou a era dos dinossauros híbridos, né? Então, vamos conhecer mais um pouco sobre esse dinossauro. Não conheço muito dele e tal, principalmente que talvez esse vídeo vai me explicar sobre por que foi cancelado o Jurassic Park 4, né? Mas, vamos descobrir, né? Ah, mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, deixem o seu like, inscrevam no canal e, é claro, gente, ativa o sininho, beleza? E comente aqui, galera, se você já ouviu falar desse T-Rex, o filme que foi cancelado, né, do Jurassic Park 4. E o que vocês querem ver para os próximos vídeos, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Que ó, galera, esse vídeo aqui, pelo que eu soube, ele vai estar em inglês. Então eu vou colocar legenda aqui, tá? Deixa eu colocar aqui legenda. Aqui, beleza.
Pronto, deixei legenda. Agora podemos assistir, mas ao mesmo tempo ler e descobrir a história do supostamente o quarto filme, né? Então bora nessa, vai. Em 3, 2, 1. Ah lá, tá em inglês, mas coloquei legenda. A man-made nightmare of uncanny nature stalks darkened halls in pursuit of terrified victims. For the fourth outing in a Jurassic saga, the audience might have witnessed the most terrifying monster yet in the franchise. In this episode of Goji Center, we are not talking about the T-Rex again. Today, we are traveling back about 2 decades to the fourth outing in the Jurassic Park section of the franchise to look at a monster that outra criatura além do T-Rex. Behind the fourth outing in the Jurassic saga was a long one well before Jurassic World broke the box office in 2015. Ideas for movies that never got made had been kicked around before Jurassic Park even premiered. As ideias. Peraí, deixa eu tirar esse aqui que tá atrapalhando. Aí. From dinosaurs on an island again, it seems a lot of people wanted to do something more unexpected, more strange, or dare we say absolutely crazy for the fourth film. After a few pitched ideas later, and then sci-fi horror writer John Sayles penned a script that tá explicado. Involving a mercenary being hired to train a squad of Deinonychus raptors with small amounts of human and dog DNA as war beasts. The script was already crazy enough as it is, with parachuting dinosaurs, tunneling raptors, soltados paraquedas. Director of JP3, Joe Johnston, liked the idea, but somewhere along the way, the idea of going, let's just say, more extreme came up. And by more extreme, we mean absolutely insane compared to what came before. Pitching ideas back and forth with artist Carlos Huante, this was the result. Nossa, esse foi o resultado? And amongst this monstrous menagerie of dinosaur hybrids meant for blood and carnage, one stood literally head and shoulders above all else. With what limited pre-production information we have, são esses três que eu já ouvi falar, né? Os principais, né? Let's have a closer look at what could have been the most uncanny monster in the franchise. Que isso? Caramba, mas que coisa assustador. Not at all evil, Grendel Corporation was responsible for making a group of geneticists to engineer a team of trained raptors augmented with little bits of human and dog DNA as attack dogs. Although the idea didn't make it into the final story, some concepts like the raptor strike team and a hybrid creature carried over into later, even more crazy versions of the story. Lembra o lagarto mesmo. With T-Rex being the spotlight and then a Spinosaurus for the third film, something new had to be added to make a threat unlike anything anyone had ever seen. With the previously aforementioned script already having gene splicing to upgrade the raptor's abilities without really changing their appearance much, the mad scientists of this fourth outing could have wound up combining the most dangerous predators to ever exist with one of the most powerful predators of all time. This Tyrannosaur monstrosity that has human DNA, Meu Deus do céu. Plenty of it. Allow us to introduce, for possibly the very first time in 3D, what might have been the most uncanny apex Essa é a versão dessa criatura, mano do céu. As we have dubbed it, O rabinho dele ali. With a mostly intact Tyrannosaur snout and no doubt influence on the brain, aparência do bicho. would have had a superb sense of smell for tracking and hunting. O crânio tá idêntico, só que menorzinho. Será que a visão desse T-Rex é bem melhor do que o outro? Its night vision might not be as good as T-Rex, but it would have plenty of precision, picking out colors and shapes thanks to primate influence, and the sheer size of the eyes would help in seeing in the dark well enough. Ajuda. Would be somewhere in the middle of the two, able to pick up most of the lower frequency sounds T-Rex could detect, while also being privy to the subtle and sharp calls primates can register. All in all, an effective tracker and perceptive predator. But what about its physical capabilities? Admittedly, we don't know exactly how massive this augmented monster could have been had this film been made, but we can make a few guesses. We're going to look at this from a semi-realistic perspective. After all, the writers and creature designers will always be a few pen strokes away from making this animal as big as they wanted. But we'll speculate regardless. When making a complete genome, each genetic addition can affect the body, specifically if it's making up a good chunk of the genome. DNA and the genes involved tell an organism how to form its body.
If a huge chunk of the DNA is telling the body to make it like a human, and another huge chunk is telling it to make it like a T-Rex, you're likely going to wind up with something somewhere in the middle. Unless, of course, we're talking about more advanced gene additions, like what the Indominus Rex got for things like the cuttlefish chromatophore adaptations. Vou falar pouco da Indominus Rex no If we final. are indeed talking about an even 50-50 contribution from both human and T-Rex for the body, with Tyrannosapiens here, because the human contribution would seemingly dilute the DNA telling how to structure a Tyrannosaur body, it should wind up not quite as big as a T-Rex. Likewise, the Tyrannosaur genes would still influence the brain and dilute the effect of the human genes trying to make a human brain. So this thing might not wind up being as smart as a human. This is assuming advanced gene editing technology wasn't used to its full potential. The resulting hybrid would end up somewhere in the middle of the two in terms of power and intelligence. This is why the Indoraptor, with a lot more raptor influence for the body, E spliced pegou with the dos Indominus famosos. genome, wasn't as big as the Indominus, but was still bigger than a typical Jurassic-styled raptor, because the Indominus influence was bolstering its size. So, Tyrannosapiens would have been small, right? Maybe a halfway point between humans and T-Rex, about 3 to 4 tons, maybe. Well, about that. If we look at some of the concept art with a human drawn next to it for scale, something is up. Using our 3D model and crunching the number for the mass with volumetric analysis, this sapient saurian winds up closer to 9 to 13,000 kilograms, or about 10 Realmente, to olha o tamanho do 14 bicho. tons. E o peso, But hold talvez, on a eu tô minute. imaginando. Shouldn't this thing still be smaller than a typical Tyrannosaur? Usually, yes, when it comes to hybrids. But some laws of nature are more guidelines than rules, and even rules can have a few unpredictable exceptions, especially with unexpected meddling. Ligers, the crossbreeding between a male lion and a tigress, can often wind up noticeably larger than either parent. Nossa. However, this kind of surplus of size called hybrid vigor can be very selective. After all, the inverse, crossing a male tiger with a lioness to produce a tigon, often results in a hybrid smaller than either parent. This difference in size is due to how the genes that control growth differ between lions and tigers. Epigenetic phenomena are changes that can affect an organism's development beyond just the DNA. These changes can affect how certain genes Nossa. work and how strongly they are expressed. For instance, when two different genomes mix, it can lead to changes in the health, size, and other traits of the hybrid. Factors like certain chemicals, specific growth patterns of species, and the environment can all play a role. In the case of Tyrannosapiens, it's possible that the T-Rex genes encouraged it to grow large, but the human DNA didn't send the right signals to stop that growth. As a result, the genes kept promoting growth without telling it when to stop, bringing forth this. Grendel, or whatever shady company might have been involved in this monster, might have had a hand in this themselves. Look closely at this thing's back, and notice something neither of its smooth contributors had? Yeah, this horrific hybrid is not just an amalgamation of different species, it is, by definition, a cyborg. Alright, not the T-800 Terminator or Gigan variety though, but something else. These Ih, spikes tá on the falando back aren't do quills or spines, exemplo de they're dois famosos contributors, robôs but implanted control ciborgues, né? devices. In the John Sayles script that preceded this venture, the trained raptors were augmented with implanted control packs that fed drugs and hormones directly into the brain. These were used on the raptors to make them calm when kept out of combat. And É verdade, eles usaram essa ideia do Jurassic primeiro. into a similar concept of Jurassic remotely Road. controlled dinosaurs, much like the brain chips we saw Manticore use in Camp Cretaceous. Had this film gotten by, we might well have seen the two concepts merged together. That's right, this hybrid bruiser might not have just been augmented genetically. Its makers might have been constantly doping this beast man with growth hormones to further bolster its size, and remote controls to change its behavior. Making it Ah, calm eles when também kept podiam ter in captivity controlado o riding, bicho. Se and sending tivesse it feito o into a filme, eles berserk podiam rage when pitted controlá-lo. against an opponent. The concept art seen on screen shows the extent of the control its creators tried to push upon it. But Nossa, in essa doing so, imagem in aqui que eu plain vi na internet, Frankenstein, meu they Deus do might céu, have nunca unleashed their saiu own na minha monster. cabeça. So, how might Tyrannosapiens match up against the rest of the gruesome cast of the franchise? How lethal could this thing be in its stated purpose to kill humans as an attack animal? Let's find out. If there is anything theropods are famous for, it's their jaws. And while the feats of a Jurassic T-Rex bite are all over the place, a consensus everyone can back up is that, yes, this is still a pretty nasty bite, regardless of any drawbacks.
deferring to a bit of science, and we might be able to sort of figure out how deadly this bite could be. First question, how might the chomp of a human nerf this feature? In raw numbers, yeah, it might take a toll. In practice, not as bad as you might think. Humans might be wimpy in the biting department, but we're not the absolute worst. Nossas mordidas são bem Did give up fracas. our raw force, being capable of crunching down between 300 and 500 newtons on average across the jaw, sacrificing muscle attachments for a better bite for a bigger brain. A 2022 study on human ancestors indicated that even as the jaws became less powerful, the skull remained very sturdy to withstand strong forces. So, how is this factor with Tyrannosapiens? Well, considering much of its skull matches up closely to a T-Rex already, this means that the human contribution did not nudge the overall shape enough for a big bite force to be a problem. If you want an exact number, and, well, not to bore you with the math, we did it for you. We'll draw an estimate using a weighted average of a scaled-up 10-ton human with the chomping force of a T-Rex. The final estimate gives us 25 to 30,000 newtons, given that the jaw anatomy leans closer to a T-Rex. Weaker than a Tyrannosaurus, but not by much. Still, enough to dispatch any lesser animal. There seems to be another problem, though. The stance. Can this monster even position itself to fight effectively? Tyrannosapiens has a much more upright stance and lacks a large tail for balance, like T-Rex. While this build would definitely look intimidating, towering over most opponents, this wouldn't let it be the most noble creature, because its center of rotation would be directly between its legs, just like in a human. This hybrid would be able to turn around very quickly when standing still or in a stride, but when it comes to sprinting and making quick banking maneuvers, that, combined with its high stance, might prove difficult. A sufficiently big opponent might be able to knock it over. Thankfully, it does at least have some means of fighting back besides its jaws, especially if wrestling a foe. Even with shorter arms than a human from the T-Rex additive, its limbs Nossa, ele would be podia helpful nos to pegar grasp se... and manipulate objects. Nossa. Perhaps not as well as an ape, given the absence of 3 digits, Agora quem fica falando dos bracinhos dele ser pequenininho. Ó, humilhação agora. Its brain. The T-Rexes seen in the franchise were intelligent in their own right, with many feats to show that these were adept problem solvers, had good memory, and did express emotion quite well. Verdade, os Tiranossauro Rex dos filmes são inteligentes. Agora a comparação com esse. Like a human, at best with limited intelligence, with limited tool use, and shrewdness. But hey, who are we kidding? This thing being conditioned to be a berserk attack animal means that it was absolutely going to get abused. And if malice was what it was treated with, malice is what it would learn to give back. Add in possible hormone surges via implants shutting off pain receptors and amping up its aggression, and Tyrannosapiens might well have been something even more hateful and villainous than both Indominus and Indoraptor combined. Having even more human-like expressions with more active facial muscles and lips than a dinosaur would, this uncanny manimal might snark, glare, or grin during the attack. For extra unnerving effect to human targets, it's possible the modifications from the human genome also affected the vocal organs. Animals mimicking human speech is a well-documented phenomenon. Agora parei pra pensar, como seria o rugido dessa criatura? Even if the monster couldn't pull that off, there might be some unnerving side effects of having a distinctly human-like scream reverberating amidst its roar. And in the mind of Carlos Huante, something big might have gone up against this hybrid. As he observed, there was one classic showdown, the final heavyweight grudge match rivalry of the Mesozoic that never appeared on screen in a Jurassic movie yet. No, this isn't Dr. Banner. This Hulk-looking bruiser of a giant Triceratops human hybrid could have wound up being the last defense of the heroes of this story against the wise tyrant. At a meter and a half shorter, but with a Olha, até que podia ser confronto perfeito dos dois. This bizarre behemoth could still go toe-to-toe against its fellow hybrid. Man-to-man, beast-to-beast, and a spectacle totally unlike anything the franchise ever had. This hybrid, along with an extra, even more creepy raptor human hybrid, will be featured by our friends at Dangerville. Link to their pior que já é assustador. Agora ver isso aqui. Tell them that Goji sent you. Oh, and tell them Corey sends their primatus his regards O as que é well. isso? Galera, vamos falar aqui agora sobre o vídeo. Ó, primeiramente que o vídeo ficou bom. As imagens, essas musiquinhas e a explicação dele ficou boa. Ótimo. Pelo que nós vimos, ele explicou direitinho sobre
do Tiranossauro Rex, né? Tipo, seus, como diria, o resultado da criação, né? Por exemplo, comparação, na real, eu percebi que ele comparou o esqueleto e todo o corpo do Tiranossauros, os seus defeitos, tipo, tal, e dos humanos. Por exemplo, a mordida do Tiranossauro Rex é bem mais poderosa e dos humanos é fraco. Agora, juntá-los com o bicho aqui, esse bicho aqui, cara, mesmo assim, a mordida dele é forte por causa do Tiranossauro Rex. Mas também falou dos humanos, como por exemplo, pegar sua presa, né? Que por sinal, galera, ó, muita gente fica falando, o Tiranossauro Rex tem aqueles bracinhos pequenininhos que não servem pra nada, é um defeito, a mãe da natureza não criou os braços perfeitos para um Tiranossauro Rex. Agora, por causa disso aqui, esse Tiranossauro Rex aqui vai humilhar aquelas pessoas que falam mal do Tiranossauro Rex. Porque usou aqui a animação pra mostrar como o bicho vai pegar a gente, depois enfiar na boca. Mano do céu, que pena que não foi mostrar no filme, né? Podia até mostrar algum cara, tipo, algum homem mercenário sendo devorado. Nossa, mas que pena, não tivemos um filme. Que triste, né? Mas tem alguns detalhes que eu não sabia, como aqueles espinhos nas costas. E agora entendi, eu achei que eram os espinhos, mas não. É coisas de controlar o bicho, cara. E pior que ele falou que alguns detalhes que realmente devia ter acontecido nesse filme, mas aconteceu nos outros filmes. Como, por exemplo, esse controle mental que eu já acabei de falar, né? Cara, tipo assim, como eu falei, eu achei que eram os espinhos, mas na verdade eles estavam usando isso para controlar o bicho. Sendo que no acampamento jurássico, né? Aquela série e tal, se não me engano, na quinta temporada, mostrou pra gente os dinossauros sendo controlados por controle remotos. Só que os chips estão plantados na cabeça. Mas esse aqui tipo, colocou nas costas em vez na cabeça, né? Outro detalhe, falava da Indominus Rex e o Indoraptor. Sendo que é verdade que eu vi que muita gente falou que, obviamente, o Jurassic Park não foi realizado. Podemos dizer que Jurassic World, o mundo dos dinossauros, meio que realizou o filme. Meio que pegou alguns detalhes na história, tipo, o esquadrão de Raptors é um exemplo, né, de tá obedecendo comandos e tal. O dinossauro híbrido, né, gente? Pior que o jeito que a Indominus pega os personagens, quem já assistiu o filme, cara, isso aqui já tá idêntico. Não, mano, eu nem vou nem falar nada. E, cara, esse vídeo aqui, além de explicar sobre o bicho, falou muitos detalhes que nem sabia eu nem sabia. Não, pior que eu vi muita gente falar que ele vai ser como um Tiranossauro Rex, gigante, porém como ação humana, né? Correndo como humano, pegando as suas presas como um humano. Meu Deus do céu. É claro que eu fiquei confuso, curioso também, né? Sobre esse lance do Tiranossauro Rex correndo, como seria, né? O rugido dele, né? Cara, teve muita gente que teorizou sobre como seria, como diria, as ações do dinossauro, né? O dinossauro híbrido. Mas por causa desse vídeo aqui, já justificou pra mim, hein? Mano do céu. Já tô até aliviado de saber sobre isso, hein? Mano do céu. E vocês, galera, o que vocês acharam desse vídeo, hein? Gostaram pra caramba? E novidades sobre do Tiranossauro Rex híbrido, hein? O que vocês acharam, hein? Comente mais aqui. O que eu achei mais legal é que falou que no final podia ter rolado uma luta entre o Triceratops do híbrido com o Tiranossauro Rex, que afinal de contas são do mesmo tamanho. Mano do céu. Mas como eu falei, o Triceratops lembra muito bem o Hulk. Agora o Velociraptor, lembra um pouco o lagarto, mas ele é muito assustador. Meu Deus do céu, lagarto, você não é assustador não. Esse aqui é muito mais, mano do céu. E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. E é claro, gente, ative o sininho. E já aproveite, galera, comente aqui o que você achou desse vídeo e o que vocês querem ver para os próximos vídeos, beleza? E é isso então, um abraço para vocês.